I look up to the sky and say, oh, you're beautiful. Paz do Senhor a todos vocês que nos assistem nessa manhã, aos que estão assistindo no período da tarde, à noite. Eu quero desejar a vocês um dia abençoado na sua casa, que o Senhor esteja aí te visitando neste momento, levando a paz, a tranquilidade que você precisa. Ele é a salvação para esse mundo, Ele é a nossa salvação, o amor dEle é perfeito, aleluia. E eu te convido, nesse momento, a louvar ao Senhor, de onde você estiver, em nome de Jesus, e grandes coisas o Senhor fará na tua casa, no teu coração, na tua vida, porque o amor dEle e a misericórdia dEle se renova todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todo medo, Senhor, toda insegurança, Senhor Jesus, visita cada um. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a
minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o único caminho. Para onde iremos nós, se não for para o Senhor? Aleluia. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transborda. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transborda.
transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão, tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Não há lugar, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor neste dia. Gostaria de meditar com vocês, pensar com vocês no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 18 ao 24. Eu estou com meu celular aqui que eu quero ler na versão Nova Almeida atualizada. Eu gostei mais dessa versão para este texto. Eu vou ler nela aqui, vai ser projetado, já está sendo projetado ali para você que está sem sua Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Glória a Deus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela presença que nós já podemos sentir neste lugar. Presença essa do teu Espírito, Senhor, que se move no nosso meio. Fala conosco mais uma vez através da tua palavra, Senhor. Eu te peço em o nome de Jesus. Aleluia. Quero trabalhar com o tema de hoje, o poder das memórias. O poder que tem as nossas memórias, os nossos pensamentos. Fiz um estudo raso, bem raso, só para a gente entender um pouco o funcionamento da memória, os tipos de memórias que existem. Bem raso porque isso nem mesmo os próprios especialistas ainda não têm uma abordagem plena do funcionamento cerebral, porque é algo fantástico, é algo divino no nosso cérebro, e tudo que envolve o cérebro, né? Mas algumas coisas conseguimos já desvendar, e entre elas é comprovado que existe 3 tipos de memória. 3 tipos de memória. A primeira dela chama-se memória de procedimento. O que é uma memória de procedimento? Memória de procedimento é uma memória de hábitos.
é a memória que acontece de forma automática, mas é um processo de memória. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, e quando você está aprendendo é aquela coisa, né? Primeira, segunda, você até esquece de olhar para frente e olha para a marcha, né? Mas depois, com o tempo, você adquiriu uma memória que é produzida pelo hábito. Então, de forma automática, você já muda as marchas do carro. Isso é um processo mental que está ligado à sua memória. E é chamada de memória de procedimento, ou memória de hábito. Ela acontece sem que você se aperceba. E existe a memória declarativa. A memória declarativa é a memória que você se lembra e traz palavras a ela ou ações. Isso é memória declarativa. E a memória declarativa, que é a que a gente mais usa e tem consciência dela, ela se divide em duas etapas. A memória de curto prazo e há uma memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela é aquele dia a dia em que você se lembra rapidamente de coisas e o seu cérebro responde a elas. É a memória de curto prazo. Qual é a diferença e qual a importância de entendermos isso? Tudo que a nossa mente absorve de informações entra no processo da memória de curto prazo. E aí então o seu cérebro, ele vai deletando aquilo que ele entende que não é necessário armazenar. Porque se não fosse assim, nós estaríamos já loucos de tanto armazenamento de tanta coisa. Então a memória de curto prazo, ela entra rápido no teu cérebro, e você se lembra exatamente do que você fez, que você está fazendo, porque ela é curta. Mas se você não passar para o segundo processo, que é a memória de longo prazo, a sua mente automaticamente vai descartar aquela informação. E você dificilmente se lembrará. Agora, a memória de longo prazo, o que acontece? A memória de longo prazo é uma memória que foi armazenada. É como se fosse o seu HD, né? Você pôs lá e armazenou na sua mente. O que acontece? Qual que é esse processo de armazenagem? É quando aquilo que foi recebido mexeu com você de forma forte, quer seja no seu emocional, ou você deu importância àquela informação e valorizou ela, e você teve a intenção de que ela se tornasse algo forte e gravado na sua memória. E uma das técnicas para se passar de uma memória curta para uma memória longa é a repetição. E isso nós sabemos através dos métodos didáticos das escolas e tudo mais. Conforme você vai repetindo a informação, você vai transportando ela dessa memória que poderia ser descartada para uma memória que vai ficar fixada pela repetição. Por que eu estou dizendo tudo isso só para a gente introduzir essa mensagem, o poder da memória? Porque essas experiências que nós trazemos na vida, experiências de dor, experiências de traumas, experiências boas, de momentos alegres, de momentos prazerosos, de lembranças gostosas de tempos passados, ou lembranças ruins de tempos passados. Elas vão ficar armazenadas em nossa memória, porque se elas foram fortes, se aquilo provocou em você muitas emoções e mexeu com a química do seu cérebro, elas vão ficar registradas lá. Elas estão lá. Qualquer um de nós aqui pode se lembrar de um momento triste da vida, não pode? Mas também, e não é diferente, nós podemos nos lembrar de um momento gostoso que tivemos na vida. Sim ou não? Não é verdade? E qual é o poder das memórias? O poder da memória é que você pode acioná-la e ela pode te levar para um lugar de bênção, ou você pode acioná-la e ela pode te levar a um lugar de maldição, de coisas ruins. Ela pode te levar a ter um ânimo para viver, ou ela pode te derrubar num desânimo fatal.
ela pode te conduzir à vida, mas ela também pode te conduzir à morte. Tudo aqui, nessa maravilha criada por Deus, ali nós pensamos, armazenamos e trazemos a memória. E trazemos a memória. E é assim com todos nós, amados. Todos nós fazemos uso de nossa memória continuamente. Continuamente. Eu não sei vocês, mas eu quando acordo cedo, será que todo mundo é assim? Deixa eu ver vocês responderem. Os meus pensamentos, a minha memória parece um cavalo em disparada. É assim com vocês? Eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer naquele dia, aquilo vai me acelerando, e eu vou lembrando dos detalhes, de coisas a fazeres, de coisas de ontem e tal, a mente parece que descansou e acorda com o pique todo. Aí eu preciso me acalmar, eu preciso coordenar ela e falar, ei, calma, eu nem orei ainda, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos tomar um cafezinho bom, depois a gente vai organizar isso. Eu falo com a minha mente, parece um outro ser. Eu falo com a minha alma. Você fala com a sua alma? Oh alma, aquieta-te dentro de mim. Jeremias, esse texto que nós estamos estudando, eu quero mostrar para vocês o que a memória dele estava fazendo com ele. Nesse mesmo capítulo, vou dar só algumas pinceladas no capítulo 3 aqui de Lamentações de Jeremias. Só para vocês verem onde a mente pode nos levar. Jeremias está trazendo à memória algumas coisas. E ele começa no capítulo 3, de uma forma muito forte, se machucando na sua alma. Ele diz, eu sou um homem que viu aflição, trazida pela vara da sua ira. Jeremias não está entendendo perfeitamente aquele momento que Israel está passando e que ele, como profeta, está passando. E, infelizmente, ele atribui a Deus. É a ira de Deus que está me castigando. Não quer dizer literalmente que era a ira de Deus, mas que o profeta estava vendo dessa forma. O profeta estava vendo a ira de Deus. E ele então começa a trazer a sua memória. Ele fala, você fez com que a minha pele e a minha carne envelhecesse. Eu estou lá no Lamentações 3:4. Você quebrou os meus ossos. Você me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Ele chega a dizer que Deus estava com um arco e flecha e que ele era o alvo. Olha que coisa. Você fez alvo de flechas. Atingiu meu coração com flechas de aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel. Olha o que ele chega a dizer no 16. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. A maioria dos teólogos acredita que Jeremias tinha uma personalidade um pouco melancólica. Ele é conhecido como o profeta chorão na Bíblia. E ele dava amplitude aos seus problemas. Ele dimensionava os seus problemas. E ele era melancólico, ele ficava se auto-vitimando e falando, olha, o Senhor quebrou os meus dentes. Você acha que Deus quebrou os dentes deles? Eu acho que não. Acho que Jeremias estava num processo de auto-vitimização, onde você começa a valorizar tudo e aumentar tudo. O problema é pequenininho, era um rato, mas virou um leão. Eu juro que era um leão, não era um rato só, era um ratinho pequenininho. Pequenininho, meu querido, pode ter certeza. Mas o perigo disso tudo, meu querido, se encontra nesse texto que nós lemos. Quando no 18 ele diz assim, por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Quando nós trazemos à memória as desgraças da vida e ainda damos dimensões maior do que elas são, o desespero começa a invadir a alma, a tristeza, e você começa a se sentir como Jeremias.
E ele diz: meu esplendor já se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se foi. 19, ele diz: lembra-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha o versículo 20. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. E naquela versão que nós lemos, eu gostei dela porque ela expressa exatamente aonde eu quero tocar. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Continuamente ele trazia à memória dor, sofrimento, o que não deu certo, a empresa que quebrou, o relacionamento que se foi, a dor que insiste. Ele trazia continuamente isso à sua memória. E ele chegou ao ponto de se sentir completamente destruído. Ele diz: a minha alma se abate dentro de mim. Portanto, esse tema, o poder da memória, a minha intenção é que você entenda que você pode dar um curso na sua vida, ou um outro curso na sua vida, dependendo do que você tem trazido no seu dia a dia, na sua memória, no seu pensamento, da sua maneira de ver a vida. Parece que muitas vezes nos dá uma amnésia das coisas boas que Deus faz, mas nos lembramos de todas as coisas ruins. Insistimos em nos lembrar de tudo que não deu certo, mas das coisas que Deus fez, dá amnésia. Não lembramos, se esquecemos. E então Jeremias dá uma virada nessa história, quando ele diz no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. Eu quero trazer à minha memória o que pode mudar o meu quadro e pode transformar a minha alma que está abatida em uma alma vigorada, forte. Eu quero trazer à memória. E então as coisas mudaram. Eu quero trazer 3 aplicações aqui para a gente nesse texto, práticas da nossa vida, para mudarmos a nossa maneira de ver a vida, de pensar, e também mudarmos as nossas vidas com os nossos pensamentos renovados. Amém? Vocês estão comigo aí? Todo mundo de máscara, não dá para ver a expressão do rosto. Talvez estão rangendo os dentes. Eu acho que é melhor assim. O pastor fica mais tranquilo. Primeira lição que eu aprendo nesse texto: tudo começa com o querer. Jeremias se encontrava com a alma batida, com a sua memória que só trazia coisas ruins. Até então, que o Espírito Santo deve ter o tocado por dentro. E ele disse: eu quero trazer a memória. Tudo começa com o querer. Meu amado, no reino físico e principalmente no espiritual, tem que ter o querer. Tem que ter o querer. Eu vou mais fundo e te digo que até o diabo trabalha pelo seu querer. E Deus espera o seu querer. Porque nos foi dado o livre-arbítrio. Todo homem é livre para escolher se quer ou se não quer. O profeta Isaías diz lá no capítulo 1, no versículo 9, se quiserdes, falando para aquele povo, se vocês quiserem, se quiserdes, vocês comerão o melhor da terra. Mas você tem que querer. Tem que haver essa abertura de alma, tem que haver um sim seu, porque Deus te capacitou com liberdade para querer ou não querer. O inimigo, meu querido, ele busca uma brecha, e ele invade, ele estupra, ele agride.
Mas o Espírito Santo nunca fará isso. Nunca fará isso. No livro de Apocalipse, naquela carta conhecida, e um texto que todos nós temos na mente, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta, esperando o quê? Que você queira, que você mova essa força interior dada por Deus e deseje. Você tem que querer. O querer é tão importante que chega a ser até bizarro, parece às vezes, algumas passagens bíblicas, parece até ser provocativas. Quando Jesus chega diante de um cego de nascença, e o cego sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então Jesus para e atende aquele homem, e olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Oh, meu querido, o homem é cego, está gritando feito louco para Jesus ter misericórdia, e Jesus olha para ele e fala: o que é que você quer? O que é que você quer? O nosso querer é a porta que abre janelas no céu e na terra. Você tem que querer. Jeremias disse: eu quero. Você tem que querer mudar esse ciclo vicioso que domina a sua mente e faz de você escravo dos seus pensamentos. Você tem que querer dar um basta nisso. Dizer: eu quero pensar diferente, em o nome de Jesus. Deus está esperando você querer. E a hora que você der um passo, Ele vai agir em seu favor. Você crê nisso? Você vai agir. Deus vai agir. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com este texto é que pensamentos e memórias, eles não podem ser deletados, mas eles têm que ser substituídos. Isso é importante você entender. Você não tem este poder de falar: olha, essa memória eu vou deletar ela. Eu sei que muitos gostariam de deletar muita coisa, não é? Ah, Senhor, se o Senhor tirasse essa lembrança do meu coração. Quanto isso me faz mal, quanto isso me magoou, quanto isso me trava por dentro. Mas nós não temos essa força, este poder de deletar. Eles ficam lá, porque mexeu com a sua emoção, porque foi sentimentos e impressões fortes, e houve uma química no seu cérebro, que conduziu essas informações para uma memória longa, elas estão lá. Eu me lembro de coisas da minha infância, que foram fortes para mim, e me marcaram, e não gostaria de lembrar, mas elas estão lá. Portanto, você não tem como deletar, mas você pode fazer algo, é substituir. E é isso que Jeremias disse: eu quero trazer. Repita comigo: trazer. Trazer a memória. Ele está buscando uma nova fonte, ele está buscando uma nova informação, ele está buscando um novo pensamento, que vai substituir aquele. É um processo que parece simples, mas na vivência diária não é tão simples assim. Porque algumas pessoas falam: eu não consigo, bispo. Eu não consigo, parece que esse pensamento me domina. Em nome de Jesus, se você der o primeiro passo que eu falei, que é querer, você tem que querer isso. Querer com todas as suas forças, querer com tua alma. Você vai dar o segundo passo e vai trazer à sua memória aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz esperança, apesar do caos, apesar de toda a situação. Você vai substituir isso. É você quem comanda. É você que comanda. Eu já tive experiências simples assim da vida, de não entender o porquê, estava com
angústia na alma, com peso na alma, com desânimo no meu corpo. E eu entendi essa palavra, eu falei assim, eu posso mudar isso. Isso é um processo mental, e eu vou mudá-lo pela palavra de Deus, e comecei a declarar aquilo que a Bíblia diz, ser forte e corajoso, eu estou contigo, e eu comecei a declarar isso para mim mesmo, e fui mudando a minha maneira de pensar, e a hora que eu menos percebi, eu estava animado de novo. Eu entendi essa chave, é um processo mental que escraviza. Mas Jeremias também entendeu pelo Espírito Santo, e ele falou, eu vou virar essa chave, aleluia, eu vou virar essa chave, aleluia. Nós alugamos uma sala, e não conseguíamos ligar a energia de jeito nenhum, CPFL é uma benção, mais de 15 dias, aí eu pedi ajuda para o Caio da igreja, aí o Caio deu uma força lá, conseguimos ligar, só que aí chegamos na sala e estava tudo apagado do mesmo jeito. Aí eu falei para minha esposa, tem uma caixinha aí atrás da porta, e ali tem uma chave, vê lá se está em on ou em off. Aí ela então mudou a chave, e a luz chegou. Se você mudar a chave, vai trazer luz aí, aleluia, vai trazer um novo tempo, vai trazer esperança. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu quero trazer a memória, eu quero trazer, tem que trazer, em nome de Jesus. Terceira lição que eu aprendo nesse texto, temos que trazer à memória a graça que nos mantém de pé, ao invés do mal que nos afeta, não é isso? Temos que trazer à memória a graça que nos mantém de pé, ao invés do mal que nos afeta. Jeremias então entendeu e diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. E aí quando você percebe do que ele está falando, ele mesmo já vai dizendo o que é que pode trazer esperança. Ele começa então a trazer a sua memória. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha que coisa interessante, há pouco tempo atrás ele trazia na sua memória aquilo que estava trazendo dor, aquilo que estava mastigando, aquilo que estava fustigando. Mas então ele entendeu que a graça de Deus é maior. Então ele entendeu que é melhor ter na sua mente aquilo que Deus tem feito do que aquilo que não tem dado certo. Ele entendeu que era necessário se lembrar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Aleluia, meu querido. Não, bispo, mas eu bati o carro. Mas talvez, nessa batida você ficaria com uma deficiência física, você não sabe. Talvez nesse seu problema, Deus te livrou do pior, você não sabe. Sabe o que eu e você sabemos? O que a palavra nos revela, só isso. E a palavra me diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A sua palavra me diz, e eu creio nisso, que Deus é bom. Deus é bom e Ele cuida dos seus e prepara sempre o melhor para aqueles que o temem, para aquele que os ama, para aquele que anda na sua presença. Nós precisamos virar essa chave e mandar essa amnésia das coisas boas embora no nome de Jesus. Temos muita facilidade de lembrar daquilo que nos machucou, mas precisamos trazer à memória aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Foi isso que Jeremias fez. Jeremias falou, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. E sabe o que me traz esperança? A palavra de Deus, a confiança no seu amor, a confiança que sou dele. E ele é meu. Sou dele e ele é meu.
É assim que nós vamos reverter um quadro que pode se tornar uma doença, que pode se tornar uma depressão, uma obsessão, que pode abater a sua alma. Meu querido, tem muita gente aí se matando, tem muita gente perdendo o ânimo, tem muita gente entrando num quadro depressivo, porque estão aprisionados nos seus pensamentos, na crise, na morte, na pandemia, no caos. E eu não estou negando nada disso, eu estou dizendo que existe um outro lado, que é da graça de Deus, que é da graça de Deus, que é do poder de Deus. Portanto, queira, substitua, traga à memória aquilo que te traz alegria. Esses dias o Celcinho, o pastor Celcinho, colocou um vídeo lá no grupo do nosso retiro, o último retiro da FEAPAN, e que foi aquela cantora, acho que é Heloísa Rosa, não é? É isso. Ele colocou lá aquele retiro, ele fez uma matéria naquele retiro. Quem viu isso? Poucos viram? Recentemente, aí um mês passado, ele jogou lá de novo, e eu acessei e pude ver novamente aquele último retiro nosso no Parque Permanente de Exposição. Estava lotado de gente pulando na presença de Deus, de gente se alegrando, um momento especial do ministério, um momento especial na vida das pessoas. Eu falei, é isso que eu preciso colocar na minha mente. Tempos de refrigério, tempos que Deus manifestou a sua glória, porque eu vou me alimentar com aquilo que deu certo e dará novamente, vai acontecer ainda maior em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o desafio que eu lanço para mim e para vocês nessa oportunidade, de mudarmos a nossa maneira de ver, de trazer à memória as coisas que Deus tem feito. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Eu quero ler um último texto. Sabe o que eu tenho que trazer à memória? Romanos capítulo 8. Eu amo esse texto. Eu gostaria de decorar ele, mas ainda não consegui. Eu vou trazer à memória o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus me promete. Romanos 8, do versículo 31 em diante. Olha que texto maravilhoso para você trazer à sua memória. O apóstolo Paulo está dizendo, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Diante das lutas, das adversidades. Ele disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Guarda isso aí, meu querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu quero trazer à memória que eu estou guardado no amor de Cristo. Eu trago à minha memória que Deus é por mim e nada nos separará dele. A vitória é certa, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Que a esperança volte a brilhar nos seus olhos.
Que a sua alma se levante e exalte o Deus da tua vida. Gostaria de orar juntamente com você. Se você por algum motivo vive nessa luta que eu descrevi, de pensamentos impróprios, de memórias que te aprisionam, há poder na palavra de Deus. Há poder no sangue do Cordeiro. Você pode ser hoje completamente liberto e começar a viver um novo tempo em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você quiser. Pai, entramos em Tua presença. Ah, meu Senhor, nós cremos no poder que há no Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos na revelação da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, através do profeta Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muda-nos, ó Deus, muda a maneira de pensarmos, traz à memória, Senhor, os seus feitos na vida dos seus filhos. Lembra-nos, ó Deus, de tudo que o Senhor tem operado, de forma extraordinária, de tudo que o Senhor tem feito, Senhor, através dos outros, através dos nossos irmãos, através de pessoas que o Senhor coloca no nosso meio. Pai, abre a nossa mente para ver que as Tuas misericórdias é a razão de não sermos consumidos. Traz à nossa mente, Senhor, que Deus é bom, e que não há mal que Ele produza, mas Deus vai nos resgatar de todas essas calamidades, e estaremos sempre com o Senhor, sempre com o Senhor. Pai, eu declaro vitória. Eu declaro, Senhor, uma nova maneira de ver a vida, de pensar, de trazer a memória. E eu digo tudo isso em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus possa trabalhar com você nessa semana. Que você possa ser um mensageiro de esperança, com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela vida da Tua igreja, por cada irmão, Pai. Fortalece-nos em mais uma semana, Pai. Nos dê da Sua graça, nos dê do Teu amor, pois precisamos dele, Senhor, para permanecer firmes. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, boa semana, em nome de Jesus. Amém. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar com Tua glória sobre mim. Enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Não há lugar, só Tu tens a palavra de vida.